Já estamos de volta com o seu Hora de Caxias nessa quinta-feira maravilhosa. Ô turma, muito obrigada, viu, pelo carinho da sua audiência. Coisa boa saber que você está aí nos acompanhando. Muito, muito obrigada. Olha só, você sabia que uma decisão histórica para o direito de família foi tomada aqui no Maranhão? Pois é, o Tribunal de Justiça do Estado reconheceu pela primeira vez um caso de multiparentalidade, permitindo que uma pessoa tenha dois pais e duas mães, biológicos e afetivos, claro, de maneira simultânea em seu registro de nascimento. Olha, a sentença proferida na terceira vara civil de Caxias pelo juiz Antônio Manuel Araújo, meu sobrenome inclusive, Veloso. Ele está aqui comigo, deu engasgada, né, doutor? Estou nervosa em entrevistar. A minha xará. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Boa tarde, que bom. Olha, sobre então esse caso, né, essa sentença que foi proferida por ele, é o assunto que a gente vai tratar nessa entrevista, inclusive com o doutor Veloso, muito conhecido em Caxias, inclusive sobre o que hoje minha audiência está lá em cima por conta da sua presença. Pô, que legal. Ótimo. Esse é um marco, um precedente significativo para o Estado? Por quê? Não, na verdade, a questão que foi inédita foi essa acumulação de paternidade socioafetiva com a biológica, né? Mas o judiciário sempre veio assegurando o princípio da afetividade, que é um princípio que permeia o direito de família, que está a nível constitucional. A Constituição Federal diz, né, que o direito de família tem que levar em consideração o amor, o zelo, o cuidado. A filiação biológica é importante, mas não pode se sobrepor à filiação socioafetiva. Tem que ter uma prevalência da filiação socioafetiva. Os antigos já diziam, meu pai dizia muito, que pai não é quem faz, é quem cria, né? Acho que você já ouviu isso é muito comum. Meu pai dizia isso muito. E o direito de família e a Constituição Federal de 1988 trouxe esse princípio popular para o direito. A minha sentença teve só uma pequena distinção, porque ela permitiu que acumulasse tanto a filiação biológica como a filiação socioafetiva. Ou seja, eu determinei que aquele cidadão tivesse dois pais e duas mães. Quer dizer, de qualquer forma, é um privilegiado, porque tem cidadãos que nem um pai, nem uma mãe tem, né? Porque tem várias pessoas aí que não têm responsabilidade paterna nem materna. Esse cidadão ter dois pais e uma mãe é um privilégio. É um grande sortudo. É um grande sortudo. Explica pra gente o que é a multiparentalidade. Muito bem. Hoje o direito de família, ele assegura que as formações, as configurações familiares sejam as mais amplas. Aquele conceito de família baseada no matrimônio hétero entre homem e mulher, isso já foi superado há muito tempo. Desde a Constituição de 88, essa formação é muito ampla, né? Muito diversa, né? Ou seja, você pode ter famílias homoafetivas, heterossexuais, constelações familiares, enfim. Tudo pode. É desejo, amor, carinho e zelo que norteia. É isso que é importante. E o direito de família vem assegurar isso. Né? É o seu desejo, né? a sua satisfação pessoal, que determina as conformações familiares. Não é mais aquela pai, mãe e filhos. Isso já foi muito superado pelo direito de família. Doutor, como é que esse caso foi apresentado à Justiça, né, e até chegar nesse consenso da multiparentalidade? Bom, eu vou tentar resumir. Foi proposta essa ação pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, que vou fazer uma reverência, é uma instituição muito atuante, né, aqui em Caxias e no estado todo. Propôs a ação foi proposta primeiro pelos pais registrais, né, que estavam no registro, que na verdade são os afetivos, que foi aquela adoção à brasileira, foram no cartório e declararam aquela paternidade, isso fazia muito, né, do estado do Maranhão, então, fazia demais. A pessoa pegava uma criança, assim, da sua vizinha, que não queria ir lá, declarava o registro, então. declarava o registro como se fosse pai e mãe. Pois bem, ele fez isso, né? Os pais biológicos não tiveram contato, e quando eles já tiveram uma certa idade, os pais biológicos se aproximaram do filho e demonstraram interesse em colocar o nome nos registros. E os pais de criação, que são os registrais, e o filho, concordaram. E aí, por fim, eu fui só um instrumento, uma ferramenta para fazer isso, juridicamente, colocar o nome dos pais biológicos,
que nunca criou filho, mas houve uma reaproximação, e colocar o nome dos pais biológicos também, junto com os pais socioafetivos. Tudo de maneira muito pacífica, muito amigável. Muito amigável, houve consenso, não houve litígio, não houve nada. Então se deram bem, então a intenção das pessoas que o judiciário tem que levar em consideração foi um meio lícito, não teve nada, o Supremo Tribunal Federal tem uma tese já sedimentada, consolidada, permitido que o juiz faça isso, eu fui só um mero instrumento disso tudo. Então, de fato, a Defensoria Pública do Estado que acompanhou o processo e confirmou que esse pedido fosse feito de forma muito espontânea, né, doutor? Muito consensual, né? Então não houve problema, não houve nenhuma coisa, foi tudo beligerância, não houve nada. E eu não sei se ainda foi averbado, mas acho que não, mas vai ser averbado e vai ficar no registro. Antônio Nara Veloso, pai socioafetivo. Mãe socioafetiva. Especificado. Ali, pai biológico. Fulano de tal, mãe biológica. Bem, na sentença, que a complexidade do caso impediu uma resolução extrajudicial, exigindo então a intervenção do Poder Judiciário? Porque nesses casos de que se fique a filiação estampada no registro, não pode se fazer diretamente no cartório. Por exemplo, se fosse simplesmente um registro de uma pessoa que não tivesse pai declarado e chegasse lá, podia ser feito no cartório, ou seja, preencher lá no registro onde não tinha pai. Mas esse caso não. Esse caso é inusitado, tinha que vir para o judiciário, porque a filiação ficaria dupla. Então tinha que passar pelo crivo do judiciário. A decisão em Caxias representa um avanço importante na interpretação do direito de família no Maranhão, refletindo a evolução social e a valorização desses laços afetivos? Com certeza. Eu acho que quem que militar no direito de família, né, hoje no Brasil, não pode ter questionamentos de ordem preconceituosa. Né? Tem que se aceitar a família homoafetiva, né? Tem que ser a filiação socioafetiva. As famílias não são as famílias do século XVIII e XIX. Né? A família brasileira evoluiu. Né? Eu volto a insistir, o direito de família tem que ver um princípio basilar. É cuidado, zelo, amor e afeto. E o judiciário tem que ficar sensível a esse tipo de postulação na justiça. É uma realidade, mas a gente sabe que ainda há muito o que avançar nessa concepção, né, doutor Veloso? Porque, na verdade, a sociedade brasileira é uma sociedade patriarcal, ainda muito conservadora, mas o judiciário tem dando mostra de que isso, pelo menos a nível de judiciário, está sendo rompido. Vários juízes de família, eu não sou um caso inusitado no país, vários juízes de direito de família já tratam essas questões como questões corriqueiras e muito presentes no judiciário. Mas para Caxias é um grande destaque, porque é o primeiro caso. É uma cidade pequena, mas eu sempre agi assim, reconheci uniões homoafetivas, fiz casamento homoafetivo. Eu não tenho essa questão de preconceito e levo minha profissão nesse sentido. Eu acho que o judiciário tem um papel importante de sinalizar para a sociedade, essa sociedade ainda muito conservadora, em Caxias então muito conservador, patriarcal, machista, de que a coisa mudou, as famílias mudaram, e essa conformação moderna e contemporânea da família tem que ser assimilada por todas as instituições. E essa é muito importante, essa sua concepção, num programa de muita audiência que é o nosso, porque quando vem um pensamento de um juiz, eu acho que muita gente para um pouquinho para refletir e fala, nossa, talvez eu tenha que rever alguns conceitos, doutor Veloso? Nós temos que romper com alguns paradigmas, né? Acho que essa questão, esse atraso moral e ético, né, arraigado a concepções já ultrapassadas, ainda existe resquício, muitos resquícios, questão do empoderamento da mulher também, nós temos, ainda hoje a mulher é muito vítima de violência doméstica, enfim, eu acho que a sociedade brasileira ainda tem muito que avançar. Nesse caso específico que foi tratado na sentença, alguma questão de herança, por exemplo? Muito bem, eu acho muito interessante. As repercussões, eu não sei, eu não consegui extrair se trata de um efeito patrimonial ou sucessório. A questão é que os efeitos da minha decisão vão gerar efeitos sucessórios e patrimoniais. Não ficou isso muito claro, eu também não me importei nisso, mas está aí, gera efeito patrimonial e sucessório. Na verdade, o senhor é um senhor de idade, ele vai poder herdar do pai afetivo, ele vai poder herdar do pai biológico, vai poder herdar da mãe afetiva, se for caso de pensão previdenciária, pode ser pensionista quando morrer, então ele é um privilegiado em todas as horas. Mas eu não pensei nisso. Perdão pela risada, não, literalmente é muito sortudo, Jorginho. Veja bem, né? Já pensou se os pais... Tanto é verdade que a propósito, tu levantaste uma questão primordial.
Tem ações de filiação socioafetiva, se o juiz percebe que não há prova da afetividade e que o objetivo é meramente patrimonial, o judiciário tem indeferido essas proposições. Nesse caso, como havia uma consensualidade, eu não fui atrás disso, o judiciário não vai atrás disso, tá bom? Mas em ações que visam o reconhecimento da paternidade socioafetiva ou da maternidade socioafetiva, o juiz que vai presidir o processo tem que apurar se há afetividade ou se só há aquele objetivo meramente sucessório patrimonial. E se for o caso, indeferir o pedido. Perfeitamente. A sua colocação foi perfeita. Muito interessante. Ora, se vai privilegiar o afeto, se vê que no afeto só há uma intenção patrimonialista, o juiz tem que indeferir. Foge do objetivo. Foge do objetivo do princípio constitucional da afetividade. Muito bem. Que bom receber você aqui. Na hora, foi um prazer. Volte sempre no nosso programa, traga mais boas notícias para a gente. Eu vou deixar aberta essa câmera agora para suas considerações finais. Não, eu agradeço que um programa desse nível elevado de audiência se preocupou com uma questão técnica, mas também de uma repercussão social muito grande, né? As pessoas têm que ser informadas desses detalhes, porque às vezes o jurídico, né, fica assim com aquele linguajar rebuscado, prolixo, né, e as pessoas não sabem, e a gente tende a falar uma fala mais acessível para que as pessoas compreendam também que o judiciário não é um poder médico fechado, né, que nós também estamos aí fora. E imagine aí se tiver outros casos, né, como esse, a pessoa não sabe, né, que existe esse caso, e aí com agora a multiparentalidade vai que outras famílias vá também em busca, né, desse benefício. Com certeza. É importante esse tipo de programa, e por isso eu reitero meus agradecimentos, né, ao seu convite, estarei sempre à disposição, né? Enfim, é de um alcance social, informativo, cultural muito grande, eu agradeço a oportunidade. Muito bom, muito bom. Legal.